Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre os números racionais e trabalhando a adição e subtração. Bom, no vídeo anterior nós vimos como trabalhar com números decimais e agora nós vamos ver como trabalhar com frações. Para isso, eu vou utilizar um esqueminha de desenho. Esse desenho aqui, nós temos dois desenhos principais e nós temos 6 partes com 2 pintadas no primeiro caso. Qual é a fração que representa esse cara? Vai ser 2/6. E nesse caso aqui, são 4 dentre 6. A fração a ser trabalhada é 4/6. Beleza? Reparem que aqui nós temos o mesmo denominador. E o que significa ter o mesmo denominador, de fato? O que significa ter um denominador diferente, outro igual, enfim? O que significa isso? Significa, o denominador, ele representa a quantidade de vezes em que nós estamos dividindo um objeto, tá? Podemos pensar assim inicialmente para ficar mais fácil. Então, em quantas partes eu dividi esse objeto? Digamos que ele fosse inicialmente assim, ó. Em quantas partes eu dividi? Eu poderia ter dividido assim, ó, em várias partes, em vários quadradinhos. E aí eu teria, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu teria 28 quadradinhos. Aqui eu teria um denominador 28. O denominador, então, indica quantas vezes aquela parte foi dividida. Beleza? Então, quantas vezes eles foram divididos? 6 vezes. E o numerador, o que significa? Significa a quantidade de vezes que nós tomamos desse desenho, né? Dessa divisão. Então, se dividimos aqui em 6 partes, nós tomamos 2. Se dividimos em 6 partes o de baixo, tomamos 4. Beleza? O que eu quero fazer agora? Eu quero somar essas frações, tá? Então, me acompanhe aqui. Eu quero pegar a fração de cima e somar com a fração de baixo. Ou seja, a nossa continha vai ficar 2/6 mais 4/6. Como você já sabe, frações que possuem o mesmo denominador não precisa de MMC. Basta repetir o denominador e somar o que está em cima. 2 mais 4, que vai dar 6. Então, dá 6/6, que é o que nós vamos representar aqui nessa barrinha. Mas aí a pergunta é, professor, por que eu não preciso fazer MMC? Por que o denominador é só repetir? Pensa bem comigo. O denominador significa em quantas vezes a gente dividiu uma determinada coisa. Se a gente dividiu em partes iguais, significa que o quadradinho do de baixo, que eu estou pintando em verde aqui, tem o mesmo tamanho que o quadradinho do de cima. Quando a gente faz uma divisão diferente, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui, ó, mais uma barrinha, e essa barrinha ela tivesse dividida assim, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 10 quadradinhos. Reparem que esse quadradinho aqui não tem o mesmo tamanho daquele lá. São tamanhos diferentes. Então, eu não poderia simplesmente fazer como um quebra-cabeça, pegar esse quadradinho daqui de cima e jogar para cá, tá? Eu teria que igualar esses quadradinhos, dar um jeito de representar esses quadradinhos de um mesmo tamanho. Como que a gente representa esses quadradinhos do mesmo tamanho? Aplicando o MMC. Mas o MMC só é aconselhável, só pode ser utilizado quando o denominador for diferente, ou seja, quando o tamanho das divisões são diferentes. Quando eu tenho a mesma divisão, não preciso fazer nada. Já vai direto. Por quê? Porque funciona como um quebra-cabeça. Olha só que interessante. Reparem que na de cima, nós tínhamos aqui 2 quadradinhos pintados. Então, a gente tinha esses 2 aqui pintados. Beleza. Nós adicionamos mais 4 partes. Que 4 partes são essas? São as de baixo. Então, é como se a gente pegasse essas 4 e encaixasse lá em cima. Então, olha só. Essas 4 encaixariam aqui. Agora, com essas 4 encaixadas, quantas partes nós temos? 6 dentre 6. Ou seja, das 6 partes pintadas, nós estamos utilizando 6.
O que isso significa? Significa que nós temos um inteiro, uma parte inteira. Legal? Sempre que o denominador e o numerador são iguais, nós temos o que chamamos de inteiro. A gente já falou sobre isso. Mas agora está claro para vocês. Sempre que formos fazer uma conta, que no caso é essa conta aqui que aparece para a gente. Sempre que formos fazer uma conta em que os denominadores são iguais, basta repetir o denominador, repetir a conta que está em cima com o sinal, beleza? Então, olha lá, 2 mais 4 com o sinal e resolver. Achamos 6 sobre 6, ok? Professor, posso fazer 6 sobre 6 igual a 1? Claro que pode, olha ele aqui, ó, 1, tá? Porque 6 dividido para 6 é 1. Tenho 6 pilões, vou dividir para 6 professores. Cada professor vai ganhar 1 pilô. Tudo bem? Então, está legal esse raciocínio. Denominadores iguais, repete o denominador e resolve a continha fácil, fácil. Vamos para o próximo vídeo.